Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula. A gente vai tratar hoje na nossa aula sobre os contratos de trabalho por prazo determinado. Então, os contratos aí de experiência, que é o mais conhecido, obra, safra, contratos de final de ano, né? Geralmente no comércio, é esse o assunto da aula de hoje. Primeiro passo: conceito. Lá na CLT, o artigo 443, no parágrafo 1º, ele traz o conceito dizendo que considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Assim, essa modalidade de contrato sempre vai ter uma previsão de término. Pode dizer um dia certo para terminar, que é o caso do contrato de experiência. Pode ter uma obra determinando aí o fim do contrato, uma determinada safra, um contrato de final de ano por determinado período. Então a gente pode ter diversas formas para notificar quando o contrato termina. O ideal, claro, é que a gente tenha um dia certo. Bom, o contrato termina dia 10 de março. Agora, em muitas situações eu não tenho como determinar o dia. Por exemplo, na obra, ninguém sabe precisar exatamente que dia a obra vai terminar. Na safra, a mesma coisa. Depende do clima, depende do serviço, depende de uma série de fatores. Então, lá no contrato, quando eu faço a redação do contrato, eu posso colocar, por exemplo, que o contrato se extingue no término da obra localizada na rua tal, número tal. Então, especificar bem o que vai dar esse término é fundamental. Quais são os requisitos para se contratar por prazo determinado? Então, a CLT nos traz 3 hipóteses. A primeira, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a obra, a safra, as atividades sazonais de uma forma geral, a necessidade do comércio no final do ano. Então, o serviço é transitório e justifica que se faça um contrato transitório. A segunda hipótese são atividades empresariais de caráter transitório. Aqui é mais raro da gente encontrar. Seria uma empresa que tem data para iniciar e data para terminar. Uma empresa, por exemplo, que foi constituída para um determinado momento, para um determinado evento. Então, ela já inicia com data de término e os contratos de trabalho obedecem esse mesmo prazo. E a terceira hipótese, que com certeza é a mais comum, é o contrato de experiência. Então, para contratar no Brasil por prazo determinado, eu tenho obrigatoriamente que me encaixar numa dessas 3 situações que o artigo 443 nos traz. Quanto que pode durar um contrato por prazo determinado? Isso está lá no 445 da CLT, que nos diz assim: o contrato de experiência pode durar até 90 dias. Os outros contratos por prazo determinado, obra, safra, podem durar até 2 anos. Dentro desse período de 90 dias ou de 2 anos, o contrato por prazo determinado pode sofrer uma única prorrogação. Caso haja mais de uma prorrogação, ele vai se transformar imediatamente em contrato por prazo indeterminado, e isso vai fazer diferença lá na nossa rescisão, que a gente vai ver depois. Então, eu tenho que ter uma única prorrogação. Como é que eu vou dividir o contrato? Né? 90 dias, por exemplo, da experiência. São 45 mais 45, 30 mais 60. Não existe uma regra legal. Quem vai escolher é a empresa, vai ver o que é melhor para ela. Pode-se fazer 30 e 60, 45 mais 45, 40 mais 50. Então, fica a livre escolha do empregador essa situação. No contrato por prazo determinado, a gente tem um empregado que tem direitos trabalhistas iguais a todos os outros. Ou seja, ele tem direito à remuneração de acordo com a categoria, férias, 13º salário, carteira de trabalho assinado, claro, depósito do fundo de garantia, além de outras vantagens que eventualmente a categoria tenha em convenção coletiva.
Quando a gente faz a admissão do contrato por prazo determinado, esse empregado, antes da admissão, deve passar obrigatoriamente por exame médico admissional. Sempre lembrando, o exame médico admissional tem que ser feito antes da admissão, porque se ele for inapto, eu não posso seguir com a admissão desse funcionário. Em algumas situações, o contrato por prazo determinado, ele é suspenso. Existem alguns eventos aí que vão determinar a suspensão do contrato por prazo determinado, da experiência ou de qualquer outro. As mais comuns são doença, acidente do trabalho e maternidade. Se discute aqui se o contrato continua ou não contando durante esse afastamento. Né? Se durante o afastamento, por exemplo, de auxílio-doença, o contrato continua contando. Se durante o salário maternidade, ele continua contando. Então, isso é uma situação que não tem uma previsão legal expressa. Por não ter uma regra legal expressa, a gente aconselha que o empregador coloque no seu contrato de trabalho uma cláusula específica para essas situações. Uma cláusula que fale sobre a contagem durante o período de afastamento, se vai contar ou não. Então, uma cláusula que diga mais ou menos assim: o presente, em caso de suspensão por motivo de doença, acidente do trabalho ou maternidade, o presente contrato continua vigindo normalmente e chegando ao seu término é extinto. Ou outra, o contrato de trabalho fica suspenso e a contagem é retomada após o retorno do empregado. Então, quem vai optar é o empregador. A gente deve adaptar os contratos de trabalho às nossas necessidades. Não há regra legal, as duas versões são legais, tem juízes que vão por uma e outros optam por outra. Então, a empresa aí pode se aparelhar bem com um bom contrato de trabalho. Porque muitas vezes não é negócio para a empresa que o contrato seja suspenso. Por exemplo, se eu tenho alguém que entra em auxílio-doença por 1 ano e esse contrato tinha sido ligado a uma obra, se a obra terminar durante esse afastamento, quando ele retornar, eu não tenho mais trabalho para aquele funcionário. Então, seria mais interessante optar por uma cláusula de não suspensão do contrato, dizendo que o contrato conta normalmente e se extingue por término. Então, essa adaptação tem que ser feita de acordo com a atividade que se está trabalhando, de acordo com a empresa. Entre 2 contratos por prazo determinado, a gente tem que ter pelo menos 6 meses. Novo contrato determinado com intervalo inferior a 6 meses na contratação faz com que o segundo contrato seja automaticamente por prazo indeterminado. Então, se eu tenho um empregado em contrato de experiência, por exemplo, demiti por término e quero de novo contratar aquele mesmo empregado em novo contrato de experiência, mesmo que seja em outra função, entre esses 2 eventos tem que ter 6 meses no mínimo. Caso contrário, no segundo já não vale mais o prazo indeterminado. Na hora da rescisão, os contratos por prazo determinado podem terminar por término ou antes do término. Então, a primeira hipótese, a mais natural, é que elas se encerrem por término, e no término é bom saber que tanto o empregado quanto o empregador podem solicitar esse término e as parcelas vão ser as mesmas. Então, as parcelas rescisórias nesse caso são saldo de salários, férias vencidas nos contratos de mais de 1 ano ou proporcionais, 13º salário proporcional do ano, salário família, se for o caso. Não tem aviso prévio e nem multa do fundo de garantia. Então, aqui, as parcelas vão ser as mesmas. Caso o empregado peça para terminar o contrato no seu término, ou o empregador decida encerrar o contrato no término. A rescisão, nesse caso, é invariável. Mas existe também a hipótese da rescisão antes do término do contrato, antecipada. E nesse caso, aí sim a gente tem diferenças nessa rescisão. Ao decidir rescindir um contrato antes do término, devemos verificar na redação deste se temos uma cláusula que assegure o direito recíproco de rescisão antecipada. Essa cláusula vai determinar as verbas rescisórias.
Para vocês terem uma ideia e olharem lá os modelos de contrato que vocês utilizam, é uma cláusula que diz mais ou menos assim: fica assegurado a ambas as partes, a qualquer momento, a rescisão do presente contrato. Ou seja, uma cláusula que assegura o direito recíproco das duas partes de fazer a rescisão antecipada. Então, vamos ver quais são os efeitos dela. Primeiro, se lá no contrato eu tenho uma cláusula de rescisão antecipada, então vocês foram olhar os contratos e lá tem uma cláusula que trata sobre isso. Nesses casos, além daquelas cláusulas, daqueles pagamentos que a gente já analisou, a presença dessa cláusula vai gerar pagamento ou desconto, caso o empregado tenha pedido demissão, do aviso prévio. É a aplicação do artigo 481 da CLT, além da multa rescisória. Então, contrato com cláusula que assegura o direito recíproco de rescisão, paga-se, além das verbas normais, né, que a gente já viu, aviso prévio e multa do fundo de garantia. Essa é a primeira hipótese. A segunda é um contrato sem cláusula recíproca de rescisão. Então, vocês foram lá olhar o contrato de vocês e ele simplesmente fala sobre o término. Ele não fala nada sobre terminar antes, antecipar a rescisão. Nesse caso, quando a gente não tem uma cláusula desse tipo, nós vamos aplicar o artigo 479 e 480, que dizem que na rescisão antecipada é devida a indenização de metade dos dias que faltam para o término. Então, se o empregado pedir demissão antes do término, a gente vai descontar dele metade dos dias que faltam. Se o empregador demitir esse empregado antes do término, vai pagar para ele metade dos dias que faltam para o término. Além disso, a gente vai ter também a multa rescisória do fundo. Então, essas duas situações, tenho ou não tenho uma cláusula de rescisão antecipada, vocês devem ver no contrato de vocês e optarem pela melhor situação, tá? Muitas vezes, por exemplo, no contrato de experiência, não é vantajoso a gente ter uma cláusula de rescisão antecipada e ter que pagar aviso prévio. Porque se faltarem, por exemplo, 15 dias para o término do contrato, a indenização do 479 vai equivaler a 7 dias e meio de salário. E se eu tiver a presença de uma cláusula de rescisão antecipada, eu vou ter que pagar aviso prévio, correspondente a 30 dias de salário. Então, a gente tem que analisar isso nos contratos e adaptar a melhor situação, mais barata para a empresa. Quando a gente tiver um contrato por prazo determinado com mais de um ano, ele deve passar na homologação, mesmo que seja uma rescisão por término. Porque o que determina a homologação não é o tipo de rescisão, e sim o tempo de serviço. Então, por exemplo, num contrato de obra que tenha durado um ano ou mais, na rescisão, tenho que ir lá fazer a homologação no sindicato ou no Ministério do Trabalho, normal, como a gente faria em qualquer tipo de contrato. Bom, uma situação nova que apareceu sobre os contratos por prazo determinado foi, no final do ano de 2012, a alteração nas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. E nós passamos a ter situações de estabilidade nos contratos por prazo determinado. Isso é uma coisa, gente, que antes de 2012 não se falava. O contrato por prazo determinado não gerava estabilidade, ponto final. A partir dessa nova redação, a gente vai ter estabilidade nos contratos por prazo determinado quando acontecer acidente do trabalho, doença do trabalho ou gestação. Então, são as súmulas número 244 e 378, as duas são de 14 de setembro de 2012, e elas é que trazem essa redação sempre no item 3. Então, no contrato por prazo determinado, acontecendo acidente do trabalho, diagnóstico de doença do trabalho ou gestação, deixa de valer o prazo determinado e ele passa a ser pelo período da estabilidade no mínimo. Então, só para lembrar, no acidente e na doença, a gente tem 1 ano de estabilidade depois da alta do benefício. E na gestação, a gente tem estabilidade desde que se confirma a gravidez até 5 meses depois do nascimento da criança. Então, durante esse período, eu não vou poder fazer a rescisão, mesmo que o contrato seja por prazo determinado. Eu tenho que deixar a estabilidade passar e aí fazer uma rescisão normal, né, sem justa causa,
pagando aviso prévio e multa do fundo de garantia, tá? Então isso é uma decisão mais ou menos recente, 2012, mas que hoje está sendo aplicada direto em quase todos os tribunais do país. Então é legal se precaver, né, ver aí e não fazer rescisão dessas situações para não haver condenação em reclamatório trabalhista. Bom, o contrato por prazo determinado, ele é bastante útil se ele for bem usado. Então, fixem nos conceitos lá do artigo 443, vejam exatamente quando vocês podem usar o prazo determinado. E outra coisa, uma boa redação de contrato, principalmente quando a gente não tem um dia certo para o término. Tem que ficar muito claro no contrato quando que ele termina. Quando que é o término da obra, quando que é o término da safra. Quanto mais vocês conseguirem deixar isso claro, mais tranquila vai ser a rescisão por término, que é o ideal dos contratos por prazo determinado. É economizar o aviso prévio, a multa e do fundo de garantia. Então, nunca é bom negócio fazer a rescisão antecipada, embora às vezes seja necessário. Um último recado também. Na rescisão do contrato por prazo determinado, também pode haver justa causa, tá? Então, se a gente tiver uma das faltas graves lá do artigo 482 da CLT, a gente pode ter aí uma rescisão por justa causa, mesmo se tratando do prazo determinado. Bom, lá na área do aluno, vocês encontram material complementar a esse curso. Não deixem de baixar lá, dar mais uma estudada, verem e fixarem as informações que a gente teve nessa aula. Eu aguardo vocês na próxima aula.